Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nós estamos confeccionando o tapete retangular com tema natalino. Essa aqui é a segunda parte do passo a passo. Na primeira parte eu mostrei como interpretar o gráfico, para você fazer esse trabalho, e agora eu vou mostrar para você como fazer o acabamento. Esse acabamento aqui é bem simples, olha, ele fica bem legal porque ele fica bem retinho, do jeito que você colocar aí no chão ou na mesa, se for um trilho de mesa, ele vai ficar direitinho. Ele não é tão largo, então facilita bastante porque esse trabalho já é um pouco mais largo, então o acabamento fica estreitinho, mas fica legal também porque fica bem bonito. A lista completa de materiais que eu gastei para fazer o meu tapete, link para você fazer download do gráfico, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você também encontra tudo isso lá no blog crochê.com.br. Eu espero que você goste da aula. Se você gostar, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram, que é @blogdocrochê. Um forte abraço e boa aula! Fiz aqui então o meu trabalho, olha, seguindo o gráfico, fiz um total de 93 carreiras, seguindo exatamente o que está no gráfico, E aí, olha, tenho aqui o desenho dos sinos, depois aqui dessa flor em formato de coração, olha. Aqui também fiz 93 carreiras, Se eu quisesse continuar repetindo aqui o desenho, por exemplo, aqui na carreira 90, a carreira 91 é igual à carreira aqui, olha, do início aqui do trabalho, olha. A carreira de número 3 também é toda vazadinha com esses bloquinhos vazios, exatamente igual à carreira 91. Então, ao invés de fazer a carreira 92 e a 93 lá, que é toda em ponto alto para finalizar o trabalho, eu continuaria repetindo aqui, olha, e aí faria novamente a casinha, o desenho da casinha lá no final, do trabalho, depois repetiria o sino, ou repetiria só a partir daqui, olha, dessa carreira toda em ponto alto, aqui começando o desenho do sino, olha, e aí repetiria esse gráfico aqui para fazer esse trabalho aqui um pouco maior, tá? Mas eu parei aqui na 93, porque após a 91, que era todo em bloquinho vazio, então fiz duas carreiras com ponto alto para ficar exatamente igual lá no início do trabalho, tá? Vou ensinar agora para você como que a gente faz um contorno aqui para fazer um acabamento simples nesse trabalho. No meu caso aqui é um tapete, fiz com o fio número 6, mas você pode ter feito com outra numeração de fio, mas aí você pode fazer o acabamento exatamente igual. Após fazer aqui o último ponto alto, vou fazer uma correntinha para dar espaço do primeiro ponto baixo, tá? Então vou fazer uma correntinha. Agora eu vou trabalhar da seguinte forma. Na metade assim da carreira eu vou fazer um ponto baixo e na divisão entre uma carreira e outra mais um ponto baixo. Isso significa que para mim fazer na metade eu pego assim na metade do ponto alto, tá? Só pegar aqui introduzindo a agulha no ponto alto, assim, pegando o ponto alto como se ele fosse uma alça, e aí faço um ponto baixo aqui na metade desse ponto. Em seguida, eu vou fazer um ponto baixo aqui na divisão entre uma carreira e outra, ou seja, no pé desse mesmo ponto alto que eu fiz o último ponto baixo. Na divisão entre uma carreira e outra, eu faço um ponto baixo. Novamente, na metade da próxima carreira agora, pego e faço um ponto baixo. E na divisão das duas carreiras, faço novamente ponto baixo, tá? Então, olha só, sempre na metade e na divisão. Na metade, na divisão. Na metade, na divisão. Vou seguir assim até chegar lá no cantinho, para contornar lá um pouquinho diferente. Então, eu vou seguir repetindo agora até chegar lá no cantinho, aí eu mostro para você como fazer o contorno também para não ficar repuxando, tá? Só seguir trabalhando. Já estou chegando aqui no canto, olha, eu vou fazer ponto baixo aqui em toda a lateral. Agora faço um ponto baixo bem no cantinho, olha, no pezinho aqui do primeiro ponto alto, no caso, do último aqui da lateral. Faço duas correntinhas, vou voltar no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo, faço mais um ponto baixo. Nesse canto aqui também, olha, tem a ponta de fio inicial, aquela que nós deixamos aqui ao iniciar aqui a primeira carreira do trabalho, as correntinhas, Aqui no cantinho ficou assim. Eu vou continuar agora contornando esse trabalho, fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base. E vou aproveitar, olha, para ir prendendo a ponta de fio que a gente deixou no início, tá? Só deixar ela posicionada aqui em cima, assim. E aí fazer ponto baixo em todos os pontinhos de base. E aqui é só seguir contornando agora por toda a volta, sempre que chegar no cantinho,
você vai fazer desse jeito aqui. Um ponto baixo no canto, duas correntinhas, novamente um ponto baixo, tá? Aí não fica repuxando, fica certinho assim o cantinho. Só seguir trabalhando agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos de base. Vou fazer aqui até o último ponto, olha, porque nesse ponto aqui nós fizemos uma corrente de espaço, né, e começamos essa volta. Então vou fazer um ponto baixo em cima dele, duas correntes de espaço, novamente um ponto baixo no mesmo lugar aqui para formar aqui o cantinho exatamente igual a todos os outros cantos. Agora, após fazer esse ponto baixo aqui de formar o cantinho, vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que nós fizemos. Assim eu tenho a mesma quantidade de pontos. Olha, eu finalizei com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que nós fizemos na metade da primeira carreira, né? Que foi o primeiro ponto baixo que nós fizemos após fazer uma correntinha de espaço. Vou começar agora a próxima volta fazendo uma corrente. Esse aqui, para dar a altura do primeiro ponto baixo, ele fica na mesma direção desse ponto baixo que nós finalizamos aqui com ponto baixíssimo em cima dele. Agora eu vou continuar fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos, só que pegando somente o fiozinho de trás. Veja que tem dois fiozinhos, né, aqui, olha, na parte de cima de cada ponto, e eu vou pegar somente o fiozinho da parte de trás e fazer ponto baixo, olha. Vou no próximo, pego somente o fio de trás e faço ponto baixo. Novamente ponto baixo no próximo. Vou fazer assim por toda a volta, só que quando chegar no cantinho, a forma de contornar é diferente dessa primeira volta. E aí eu vou mostrar para você também como fazer. Eu estou fazendo aqui esse contorno com ponto baixo, duas voltas, para dar sustentação, né, para ficar mais firme aqui a lateral desse tapete. Aí se você não quiser fazer um acabamento diferente também, ele fica legal só com essas duas voltas de ponto baixo, tá? Eu vou seguir fazendo o meu aqui até chegar no canto, e no cantinho eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo ponto baixo em todos os pontinhos de base, pegando somente o fiozinho de trás. Tenho logo à frente aqui, olha, as duas correntinhas que formam o cantinho, né? Vou fazer aqui ponto baixo na primeira das duas correntinhas. Então, peguei somente o fiozinho de trás, olha, da correntinha, para fazer um ponto baixo nessa primeira correntinha. Agora eu faço duas correntes de espaço. Vou na segunda correntinha, pegando somente o fiozinho de trás também, e faço um ponto baixo. Assim o canto fica direitinho, olha. Agora eu vou girar aqui o tapete, para continuar fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, pegando somente o fiozinho na parte de trás de cada ponto baixo, tá? Só seguir agora contornando por toda a volta. Sempre que chegar no cantinho, faça exatamente assim. Um ponto baixo na primeira corrente, depois duas correntinhas de espaço e ponto baixo na segunda correntinha. Agora é só continuar contornando por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, mas eu preciso fazer aqui o último cantinho também, tá? Para que ele fique exatamente igual aos outros. Então vou fazer, olha, ponto baixo na primeira correntinha, duas correntes, ponto baixo na segunda correntinha. Agora eu vou para a lateral onde nós começamos essa volta. Tenho logo à frente um ponto baixo, né, que foi feito logo no cantinho após a segunda correntinha. E tenho mais à frente a correntinha de espaço que nós fizemos para começar essa volta. Se você for finalizar sem agulha de tapeceira, é só finalizar com ponto baixíssimo, olha, nesta correntinha que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto alto aqui e começar a volta. Se você vai finalizar com agulha de tapeceiro, quando fizer aqui o ponto baixo nesse ponto que nós fizemos aqui, que tem logo após a segunda correntinha da volta anterior, então é só alongar esse fio, recortar. Vou colocar aqui numa agulha de tapeceiro, olha. E vou passar esse fio pegando os dois fiozinhos assim do primeiro ponto alto, esse ponto que está logo após a correntinha de espaço que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, tá? Passo de trás para frente. Agora eu vou passar aqui, olha, dentro do último ponto alto que nós fizemos na volta. Passar dentro da correntinha que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo, saindo na parte de trás do trabalho. Ajusto aqui antes de passar esse fio e puxo todo para a parte de trás.
Veja aí, ó. Fica exatamente igual a todos os outros pontos. Já na parte de trás eu vou esconder parte desse fio aqui, costurando ele assim mesmo para antes de fazer o acabamento. Pode só costurar pegando somente os fiozinhos de trás, tomando cuidado para não aparecer lá na frente do trabalho. E aí depois que esconder uma parte dele aqui, olha, eu consigo esconder uma parte para ficar mais distante de onde nós terminamos. Aqui eu posso dividir esse fio em dois. Se você estiver trabalhando com um fio mais fino, aí não precisa dividir em dois, né? Porque um fio Anne, por exemplo, não dá para dividir assim em duas partes, mas aí você consegue dar esse nó um pouco mais distante do local que você fez o acabamento, tá? Aí basta amarrar ele aqui bem aqui na base antes de cortar a sobra depois do nó. Como eu estou trabalhando com um fio mais grossinho, que é o fio número 6, dividi em dois, tirei aqui, olha, uma das perninhas do fio da agulha. O que sobrou na agulha eu vou passar aqui em mais um pontinho de base, que aí eu tenho sustentação aqui para amarrar. Depois que passar aqui nesse fiozinho de base, vou dar 2 nós e cortar a sobra. Se tivesse somente com um fio Anne, por exemplo, você consegue fazer aquele nó com a própria agulha e esconder mais um pouquinho antes de cortar a sobra, tá? Mas dá certo fazer esse acabamento também. Aqui cortando a sobra, e aí a gente já tem essa primeira etapa aqui do tapete pronto. O tapete já fica bonito assim com esse acabamento liso, né? Esse acabamento mais clássico, só com ponto baixo, que já dá essa sustentação aqui na lateral dele. Eu vou detalhar como dividir esses pontos aqui e fazer esse acabamento que eu mostrei aí no vídeo de abertura, tá? E também nas fotografias. Para fazer esse acabamento, nós precisamos de número ímpar de alças, tá? Não pode ser número par, nem no comprimento, nem na largura, senão o acabamento não dá certo. Mas independente do comprimento do seu tapete, da largura, do tipo de trabalho que você está fazendo, se é um trabalho diferente, dá para adaptar esse acabamento aqui de forma bem fácil. É só entender aqui como fazer essa divisão de pontos para que o número de alças seja ímpar, tá? Eu posso fazer alças pulando 2 pontos de base, de espaço, ou pulando 3 pontos. Preferencialmente pulando 3, tá? Mas se precisar adaptar, eu posso pular 2 também, que dá certo. Eu contei aqui no comprimento do meu tapete, tenho aqui um total de 189 pontos, tá? Pontos baixos, eles que eu chamo de pontos de base, sem contar aqui as correntinhas do canto. Tenho aqui no comprimento, então, um total de 189 pontos. Desses 189, eu vou descontar 3 pontos, porque eu vou deixar 2 aqui no começo. Aqui no comecinho, olha, eu preciso deixar 2 pontinhos, tá? De espaço aqui, e no final também eu preciso deixar 2 pontinhos, porque sempre que eu chegar no canto eu vou fazer 2 pontos baixos antes de fazer a alça contornando aqui o canto. Como eu disse para você, as alças podem ser pulando 2 pontos, mas preferencialmente pulando 3, então eu preciso de, após pular 2 pontos de base, pular 1, 2, 3 de espaço e prender a próxima alça aqui, né? Então significa que eu vou ocupar 4 pontos de base para fazer uma alça, 3 de espaço mais 1 para prender. Sobraram 186 pontos, dividido por 4, por esses 4 pontos que eu preciso fazer uma alça, dá um total de 46 alças, mas sobram 2 pontos. Então, 46 também é um número par, não dá certo se eu continuar assim, além de sobrar 2 pontos. Preciso fazer 2 pontos baixos lá no final, mas eu já descontei eles aqui nos 3 pontos, lembram? Então eu vou fazer o seguinte, já que sobram 2 pontos não são suficientes para que eu faça uma alça. Para me fazer uma alça pulando 2 pontinhos eu precisaria de mais um ponto, ou seja, pelo menos 3 pontinhos, estão sobrando só 2. Então das 46 alças eu vou roubar um pontinho de uma das alças, assim fico com 3 sobrando, e aí eu posso fazer 2 alças pulando 2 pontinhos. Esses 2 que sobraram, com mais um pontinho que eu peguei de uma alça, e daqui eu peguei também vai ficar pulando somente 2 pontos. Né? Então tenho aqui agora um total de 47 alças, sendo 45 delas pulando 3 pontos de base e 2 pulando 2 pontos de base, tá? Na largura ficou um pouquinho diferente. Tenho aqui um total de 87 pontos na largura, 87 tirando 3, para fazer a conta exatamente igual. Descontando 3 pontinhos, sobraram aqui então 84 pontos.
84 dividido por 4 dá um total de 21 alças. 21 também é número ímpar, então já deu um número correto. As alças ficam certinhas, pulando 3 pontos de base, todas pulando 3 pontos, tem um número ímpar, perfeito. Se não ficasse correto, eu faria do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Se sobrar ponto, e aí eu pulo um ponto a mais ou um ponto a menos na alça para poder adaptar. Vou mostrar aqui para você agora como fazer, então, essas alças aqui no comprimento do tapete. Vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento depois, tá? Vou em cima do segundo pontinho de base, então vou trabalhar no comprimento primeiro. Em cima do segundo ponto, olha, deixei sobrando só um e vou fazer ponto baixo aqui no segundo pontinho. Lembra que nós vamos fazer uma sequência com 2 pontos baixos, né? Mas eu já fiz aqui no segundo, que quando eu completar a volta eu faço ponto baixo no primeiro e finalizo nesse aqui. Temos aqui também no comprimento duas das alças pulando somente 2 pontos de base. Vou fazer aqui 2 correntes e a primeira delas eu já vou pular agora. Olha, pulo somente 2 pontinhos, faço ponto baixo no terceiro ponto aqui logo em seguida. Olha, pulei somente 2 pontinhos de base, tá? Para fazer uma alça. Agora vou fazer alças com 3 correntes. Olha, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo, ou seja, no quarto ponto. Isso aqui nós fizemos a divisão assim, utilizando 4 pontos dividido então por 4. Novamente, 1, 2, 3, pula 3 pontos, prende com ponto baixo no próximo. 1, 2, 3, pulo 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no próximo. Eu vou seguir assim fazendo alças com 3 correntes, pulando 3 pontinhos de base até chegar lá no final. No finalzinho, a última alça, nós vamos fazer do mesmo jeito aqui da primeira. 2 correntes, pulando só 2 pontos e aí precisa de sobrar aqui 2 pontinhos de base, tá? Pulando 2 pontos, faremos uma sequência com 2 pontos baixos. Eu vou seguir aqui só repetindo, porque todas as alças aqui ao longo do comprimento tem 3 correntinhas, pulando 3 pontinhos de base, tá? Vai dar certinho. Depois no final eu confiro para você contando aqui as alças, para você ver a quantidade de alças, tudo certinho, para conferir aí no seu trabalho, tá? Mas eu vou seguir até lá, chegar lá no final. Já estou chegando aqui no canto e todas as alças desde lá do início, né? Olha, só a primeira lá eu fiz pulando 2 pontinhos de base com 2 correntes. Depois todas as outras fiz pulando 3 pontos de base, alça com 3 correntes. Agora, olha, já chegando no canto, vou fazer novamente 2 correntinhas, pular somente 2 pontinhos de base e vou fazer uma sequência com 2 pontos baixos. 1, 2. E aí finalizo aqui, então, a lateral, tá? Dá certinho. Se você fizer a divisão correta, dá certinho desse jeito aqui. Se você fez esse trabalho aqui, seguindo o gráfico com 93 carreiras, fez 2 voltas com ponto baixo, tem a mesma quantidade de pontos, então dá certinho também. Vou fazer agora aqui o contorno, né? A parte do cantinho aqui, fazer 4 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou agora trabalhar na largura. Na largura do trabalho, nós vimos aqui que a divisão dá certinho fazer um total de 21 alças, todas pulando 3 pontos de base. Eu vou começar fazendo uma sequência com 2 pontos baixos, exatamente como nós terminamos aqui a carreira, tá? A lateral. 2 pontos baixos. A sequência com 2 pontos. Por isso que lá no início aqui, olha, no início aqui dessa volta, eu pulei um ponto, prendi no segundo, né? Porque aí quando terminar, teremos também uma sequência com 2 pontos baixos aqui também nesse canto, tá? Vamos fazer sequência com 2 pontos baixos, 4 correntinhas, novamente um pontinho baixo e finalizar nesse aqui, olha, teremos uma sequência com 2 pontos baixos. Mas olha, como eu disse, a primeira alça são 2 correntes, pulando 2 pontos de base, todas as outras alças 3 correntinhas, pulando 3 pontinhos de base, e no final, a última alça antes de contornar aqui o canto, 2 correntinhas também, pulando 2 pontinhos de base, e aí a sequência com 2 pontos baixos aqui também no cantinho. Aqui na largura, todas as alças têm 3 correntes, tá? Não tem aqui primeira, uma alça, 2 alças pulando 2 pontos, não. Todas as alças já com 3 correntinhas, pulando 1, 2, 3, prende com ponto baixo no próximo. Novamente, 1, 2, 3,
pula 3 pontinhos de base, prende com ponto baixo no próximo. E assim eu vou seguir contornando todo o trabalho. Toda vez que chegar no canto, você vai fazer exatamente assim, tá? 2 pontos baixos, 4 correntinhas e novamente 2 pontos baixos. E aí você precisa conferir se tem um total de alças aqui, seja número ímpar, tá? Sem contar aqui o canto. Se você contar a alça do canto, você precisa contar a alça do outro canto também, tá? Dos dois cantos. Mas ela tanto faz para um lado ou para o outro, né? Então por isso que a gente elimina aqui a alcinha do canto e vamos contar as outras alças. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 alças, tá? Número ímpar. Se tiver número par, fica errado, tá? O acabamento não dá certo. Você precisa conferir, precisa ter um número ímpar. Se tiver um número ímpar de alças, aí você pode continuar o trabalho, independente se você pulou 2 ou 3 pontos de base, tá? Se tiver alça número ímpar, vai dar certinho o trabalho, tá? Eu vou continuar contornando aqui, aí eu mostro para você como finalizar essa volta. Já estou chegando aqui no final da volta, faço 2 pontos baixos ao chegar no canto, 1, 2, 3, 4 correntinhas para contornar. Aqui no início da volta nós pulamos um ponto baixo, começamos no segundo, né? Então, prendo com ponto baixo aqui no primeiro dos dois, né? Que nós pulamos um. E no segundo, olha, eu vou prender com ponto baixíssimo para finalizar a volta. Assim, teremos aqui também, então, 2 pontos baixos também no início da volta, tá? Exatamente igual. No comprimento, sempre 47 alças, sendo a primeira e a última com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Na largura, temos aqui um total de 21 alças, todas pulando 3 pontos de base, tá? Vou começar agora a próxima volta. Tenho aqui a ponta de fio inicial, vou aproveitar aqui para prender essa ponta de fio. Vou fazer ponto baixo dentro aqui da alça seguinte, já prendendo a ponta de fio, e em seguida 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Enrolo o fio na agulha e vou fazer mais um ponto alto aqui na mesma alça. Eu digo mais um ponto alto porque as 4 correntes são 2 de espaço e 2 para dar altura de um ponto alto, tá? Quando a gente finalizar, vamos finalizar na segunda corrente aqui das 4 que nós fizemos para começar aqui. Sem fazer corrente de espaço, vou para a próxima alça e vou fazer 2 pontos altos seguidos agora, 1, 2. 2 correntes de espaço, novamente 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. Fica assim. Sem fazer corrente, vou para a próxima alça, faço somente um ponto alto, 2 correntes, novamente um ponto alto, no mesmo lugar. Exatamente igual ao primeiro, olha, só que o primeiro nós começamos com 4 correntes para ter esse mesmo efeito. Na próxima alça eu vou repetir esse leque aqui, olha, com 2 pontos altos, 1, 2, 2 correntes, novamente 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Agora eu vou seguir intercalando. Olha, em uma alça eu faço assim, somente com um ponto alto, 2 correntes e novamente ponto alto. Na alça seguinte, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Se você tem um número ímpar de alças, vai chegar no canto com um pontinho desse aqui, olha, somente com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. No canto temos uma alça com 4 correntes e aí faremos então 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Mas eu vou fazer o meu aqui, eu mostro para você quando chegar lá, tá? Se tiver um número ímpar, vai chegar na última alça antes do canto, exatamente igual a esse ponto aqui, olha, esse intercalando, tá? Com somente um ponto alto, 2 correntes e um pontinho alto. Eu vou seguir fazendo o meu aqui, o próximo é só com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Vou seguir intercalando até chegar no canto.
Chegando aqui no canto, olha, a última alça antes do canto, então teremos aqui somente um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. No cantinho, na alça com 4 correntes, aqui nós faremos diferente, olha. Vamos fazer 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3 pontos altos, duas correntes de espaço, novamente 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Isso somente no leque do canto, tá? Somente na alcinha aqui do canto. Para continuar, aqui, olha, na próxima alça, vamos fazer novamente somente um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E agora eu vou seguir intercalando normalmente, tá? Com 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos aqui, olha, na próxima alça. 1, 2 pontos altos, duas correntinhas de espaço, novamente 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos, tá? Só seguir intercalando, só quando chegar na alcinha do canto, que são 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. O restante, olha, eu vim intercalando normalmente com 2 pontos altos, duas correntes, 2 pontos altos, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Só seguir repetindo agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, fazendo aqui o último cantinho, né, o último leque do último canto. Vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Das 4 que nós fizemos aqui no início da volta, finalizo na segunda, introduzo a agulha, faço ponto baixíssimo. Assim, olha, sobraram duas correntinhas aqui para formar esse espaço exatamente igual aos outros leques que nós fizemos, olha, com duas correntinhas de espaço, tá? Assim o leque fica exatamente igual. Eu vou começar a próxima volta, mas veja que eu fui intercalando, tá? Dá certinho intercalar em todos, porque nós temos um número ímpar de alças. Eu vou começar a próxima volta fazendo ponto baixíssimo na primeira das duas correntinhas que sobraram. Em seguida, vou fazer ponto baixo já dentro desse leque. Assim, ele fica posicionado bem no meio, olha. Agora, eu vou enrolar o fio na agulha. Vou trabalhar no leque seguinte. Ele tem 2 pontos altos, duas correntes e 2 pontos altos. Pulo o primeiro, vou no segundo ponto e vou fazer um ponto alto. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes. Vou voltar aqui no alto desse ponto alto, pegar os 2 fiozinhos assim na parte de cima e vou prender com ponto baixo para formar um ponto picô. Enrolo o fio na agulha, vou trabalhar agora dentro do leque. Um ponto alto, novamente 3 correntes, 1, 2, 3 correntes. Volto em cima desse mesmo ponto alto, olha, do último ponto alto que eu fiz, e prendo com ponto baixo para formar ponto picô. Após o ponto picô, novamente ponto alto dentro do leque. Esse já é o segundo que eu faço dentro desse leque. Após o ponto alto, 3 correntes, 2, 3, e prendo com ponto baixo no alto desse mesmo ponto para formar mais um ponto picô. Vou fazer o terceiro ponto alto aqui dentro. Em seguida, faço 3 correntes, 1, 2, 3, prendo com ponto baixo no alto desse ponto alto, teremos mais um ponto picô. Agora tenho logo à frente os 2 pontos que completam esse leque aqui. Vou fazer ponto alto em cima do primeiro, assim sobra o último, olha. Então, eu pulei o primeiro, fiz ponto alto. Fiz um ponto picô, trabalhei dentro do leque. Um ponto alto, ponto picô, ponto alto, ponto picô, ponto alto, ponto picô, ponto alto em cima do próximo ponto alto, sobrou o último. Então, sobrou o primeiro e o último, tá? Depois desse ponto alto, não vou fazer ponto nenhum, nem corrente de espaço. Vou direto para o próximo leque e vou prender com ponto baixo dentro dele. Ficou assim. Então, eu prendi com ponto baixo dentro do leque que só tem um ponto alto, duas correntes e um ponto alto.
Agora eu vou repetir esse leque aqui, olha, no leque seguinte, tá? Enrolo o fio na agulha, pulo o primeiro ponto, faço ponto alto em cima do segundo ponto de base. Em seguida eu vou fazer um ponto picô com 3 correntinhas, pegando em cima desse mesmo ponto alto, prendo com ponto baixo. Trabalhando agora dentro do leque, um ponto alto, 3 correntinhas, forma um ponto picô. Esse já é o segundo ponto picô que eu faço nesse leque. Novamente ponto alto, 3 correntinhas para formar aqui o terceiro ponto picô. Mais um ponto alto dentro do leque. E vou fazer aqui o quarto ponto picô também com 3 correntes. E mais um ponto alto agora em cima do próximo ponto alto, deixando sobrar aqui o último ponto do leque. E vou prender com ponto baixo no leque seguinte, nesse que é formado por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Veja como vai ficando. Eu vou fazendo leque sempre esses pontos picô aqui, ó, esse leque com ponto picô, sempre no leque que tem 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, mas começando no segundo, utilizando só os 2 de dentro aqui, olha, fica sobrando o primeiro e o último, tá? Nesses leques que só tem um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, a gente vai só prender com ponto baixo assim, olha, no intervalo entre um leque e outro. Agora é só seguir repetindo, quando chegar no canto é um pouco diferente, mas eu mostro para você como fazer isso também, tá? Já estou chegando aqui no canto, olha, tenho um leque diferente aqui nesse cantinho, né? Nesse aqui nós não vamos pular nenhum ponto, tá? Vou começar desde o primeiro, temos aqui uma sequência com 3 pontos altos, depois 2 correntes de espaço. Então, após prender com ponto baixo aqui, não vou pular nenhum ponto, vou logo no primeiro ponto, já vou fazer um ponto alto. Em seguida faço um pontinho picô com 3 correntes, voltando em cima desse ponto alto. Faço ponto alto em cima do segundo pontinho de base, olha. Novamente pontinho picô, com 3 correntinhas também para formar esse ponto. Pontinho picô é exatamente igual aos outros que nós já estávamos fazendo aqui, tá? Vou fazer ponto alto em cima do terceiro ponto de base. Mais um pontinho picô com 3 correntes. Então, olha, trabalhei ponto alto em cima dos 3 pontos aqui da primeira parte do leque, não pulei nenhum. Agora vou trabalhar dentro do leque. Um ponto alto. E agora vou fazer uma sequência com 3 pontos picô. O primeiro com 3 correntes, faço normal, igual aos outros. Volto aqui em cima do ponto alto, pegando os 2 fiozinhos e prendo com ponto baixo. Veja que esse pontinho baixo aqui tem 2 fiozinhos também. Vou fazer 3 correntinhas novamente. E voltar, olha, pegar esse pontinho baixo que eu fiz para prender o ponto picô anterior e prender com ponto baixo nele. Assim tenho já o segundo pontinho picô. Mais uma vez 3 correntes. Volto no ponto baixo que está no pé destas 3 correntes aqui, olha. Introduzo a agulha pegando 2 fiozinhos, né, desse ponto baixo. Prendo aqui também com ponto baixo. Tem uma sequência com 3 pontinhos picô, olha, em sequência sem ponto alto. Agora eu enrolo o fio na agulha, novamente ponto alto aqui dentro do leque. Desta vez aqui no canto ficam somente esses 2 pontos altos aqui dentro do leque, tá? Não faremos 3 como nós fizemos nos leques anteriores. Após esse ponto alto vou fazer novamente ponto picô com 3 correntes. E agora vou trabalhar nos próximos 3 pontos que completam esse leque aqui do canto. Olha, ponto alto em cima do primeiro. Faço novamente ponto picô com 3 correntinhas. Aqui durante a confecção desse canto, ele fica como se fosse formando esta ondulação aqui, tá? Olha, normal, tá? Quando terminar ele fica esticadinho, não se preocupe. Vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto, esse aqui já é o segundo aqui na segunda parte do leque, né?
novamente ponto picô. E agora ponto alto, olha, em cima do último ponto alto do leque. Agora não faço mais ponto picô. Então ficou assim, olha. 1, 2, 3 pontos altos, sempre intercalado com pontinho picô, olha. E depois dentro do leque, um ponto alto, sequência com 3 pontos picôs. Novamente ponto alto, ponto picô, sequência com 3 pontos altos intercalado com ponto picô. Após o último ponto alto não fiz nenhum pontinho mais, nenhum ponto picô. Vou prender com ponto baixo já no leque seguinte e aí eu já vou começar a trabalhar aqui agora na largura. Veja que quando eu prendo aqui, olha, ele já fica esticadinho, não fica mais formando aquela ondulação. E assim o canto fica bem direitinho. Deixa eu mostrar aqui. Olha, o canto do tapete fica bem direitinho, tá? Agora, seguindo trabalhando aqui, eu vou continuar repetindo da mesma forma que nós já estávamos fazendo aqui no comprimento do tapete, tá? O leque só é diferente no canto. Todos os leques no comprimento e na largura são exatamente iguais. Então agora é só você seguir repetindo aí por toda a volta e aí eu já mostro para você como finalizar essa volta aqui também, tá? Cheguei aqui no final, então, olha, da volta e para finalizar, se você não tem agulha de tapeceiro, finaliza aqui com ponto baixíssimo, pegando assim dentro do primeiro ponto baixo, aquele que nós fizemos aqui dentro do primeiro leque. Só introduzir a agulha assim dentro do primeiro ponto baixo, buscar o fio e finalizar com ponto baixíssimo. Aí a finalização também fica certinha, tá? Se você tem agulha de tapeceiro, então aqui após o último ponto alto aqui do leque, eu vou alongar esse fio aqui, deixar uma sobra suficiente para que eu possa fazer o acabamento, cortar esse fio com a tesourinha e vou colocar essa ponta de fio aqui numa agulha. Com o fio já na agulha, eu vou pular aqui esse ponto baixo, vou em cima do primeiro ponto alto que nós fizemos já no leque, ele fica aqui antes desse primeiro ponto picô. Olha, eu vou passar no alto desse ponto alto, pegando os dois fiozinhos assim na parte de cima, tá? De trás para frente, vou passar o fio completamente para o lado de cá. Vou passar agora dentro do último ponto alto aqui que nós fizemos ao completar a volta. E em seguida vou passar dentro do ponto baixo, olha. Assim. Já saindo lá na parte de trás. Agora é só ajustar esse ponto aqui, olha, que ele fica perfeito aqui em cima desse ponto baixo, fazendo o acabamento aí ficar bem direitinho. Com o fio já na parte de trás, eu vou esconder esse fio aqui até chegar aqui no acúmulo de fio, tá? Pode ser em qualquer um dos leques aqui, só seguir conduzindo esse fio, costurando ele aqui, olha, na parte de trás, tá? Sem deixar aparecer lá na parte da frente. Só seguir costurando ele aqui até chegar onde tem aqui um acúmulo de fio, para que a gente possa esconder parte dele antes de dividir ele aqui em dois e recortar. Lembrando que se você está fazendo aí com um fio mais fino, por exemplo, um fio Anne, fio Duna, aí não dá para dividir, né? Mas você pode esconder assim parte do fio, tá? Se você estiver fazendo um caminho de mesa, por exemplo, você pode esconder parte do fio. E aí, ao invés de dividir esse fio em dois, você pode dar um nó aqui, olha, com a própria agulha, por exemplo, passando em mais um fiozinho, né? Sem dividir ele aqui em dois, digamos que seja um fio mais fino. Passa todo ele para um lado e depois volta dentro dessa mesma laçadinha, olha, fazendo uma laçada ali com a agulha, tá? Para dar um nó ali também que fica legal. Como eu tenho aqui um fio número 6, eu consigo dividir esse fio aqui e formar aqui duas perninhas de fio. Ah, uma dica ótima aí para quem não sabe a numeração de fio. Outro dia eu vi alguém dizendo que não sabia a numeração porque era um fio já usado. Aqui, olha, fio número 6 tem 6 perninhas de fio, tá? Ó, 6 fiozinhos. Então eu deixo 3 para cada lado. Se fosse um fio número 4, teria 4 fiozinhos desse aqui, tá? Esse aqui é um fio número 6, olha, tem 6 fiozinhos, ok? Aí é bem fácil identificar também a numeração do fio. Um fio 8 vai ter 8 fiozinhos desse aqui, tá? Tirei aqui uma perninha de fio, vou passar mais uma vez aqui a que sobrou na agulha, e aí eu já posso retirar aqui da agulha, porque eu já tenho sustentação para dar o nó aqui e fazer o acabamento. Depois de dar aqui 2 nós, amarrar bem o segundo nó, apertar ele bem, eu posso recortar. Eu vou fazer o mesmo com essa outra ponta de fio, tá? A ponta de fio inicial, que ainda está aqui, olha. Quando eu comecei aqui a fazer o acabamento, né? Eu comecei com fio novo, então eu vou fazer o mesmo, vou fazer o acabamento aqui com esse fio também. Passei aqui na agulha, vou dividir em 2 e amarrar do mesmo jeitinho.
Chegamos aqui então no final de mais um passo a passo. Olha, esse acabamento fica perfeito porque não fica formando ondulação, os cantinhos não ficam levantando. Eu espero que você tenha feito o seu trabalho e gostado do resultado. Se você fez, compartilhe nas redes sociais. Diga que aprendeu aqui comigo que eu vou ficar bem feliz. Um forte abraço e até a próxima aula.